Uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. O nosso missionário Marcos já está aqui presente. E glória a Deus pela vida dele, por esse momento. E nós já temos a certeza que o Espírito Santo de Deus já se faz presente no nosso meio, porque hoje nós já pedimos. Porque hoje a gente já oramos, pedimos. O que é isso? Eu não entendo. Ao vivo é assim mesmo, gente. Já tem 4 pessoas nos assistindo. Já tem 4 abençoados mesmo, gente. Glória a Deus por sua vida. Ai, pode falar. Chegou minha vez ainda. É isso aí, galera. Programa ao vivo, de vez em quando acontece uns... A gente não combina nada antes. Inclusive as perguntas, né, que serão feitas aqui com o missionário Marcos, não é combinado também. A gente fica tudo por conta da direção do Espírito Santo de Deus. E que Deus venha nos dar entendimento, sabedoria, para que nós possamos conduzir essa live aqui, né, na presença gloriosa de Deus. Irmão Marcos, pode se apresentar. Boa noite. Eu quero saudar a todos que nos dá o privilégio de sermos assistidos por vocês agora. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Deus Pai, com o amor doce do nosso Senhor Jesus Cristo e com a comunhão do nosso eterno companheiro, o Espírito Santo de Deus. Quero dizer a vocês que é um prazer para mim, Marcos, estar na companhia de grandes homens de Deus e Deus me presenteou com a amizade deles. E com esse convite de estar aqui e para compartilhar com eles. Aqui nós estamos numa sala pequena, estamos só em 3 homens aqui, mas 3 fora o Espírito Santo, né? Recebe nosso convidado especial, nosso convidado de honra. Glória a Deus, ele está aqui. Ai, meu amigo. É uma honra poder contar para vocês o que nós vivenciamos já andando com o Senhor Jesus, nos caminhos em que Ele já nos levou, nas maravilhas que Ele já fez através da nossa vida e o que Ele fez na nossa vida. Então isso nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, maravilhosa, eu vou ter o prazer de compartilhar isso com vocês. Glória a Deus. Vai ser lindo. Espera, vai ser lindo. Não sai daí, não muda o canal, sai, fica aí. Vai ser lindo, vai ser lindo. E antes de começar as perguntas, eu quero pedir para o irmão Marcos ler um versículo da Bíblia e faz uma breve oração, né, para que nós começaremos bem esse programa de hoje, que vai até às 22 horas. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu já estava orando e pedindo que o Espírito Santo colocasse algo no meu coração, que Ele quisesse que eu falasse da palavra dEle. E eu escolhi um versículo, e é esse versículo que eu acreditava eu ia falar, E hoje de manhã, eu mexendo na minha Bíblia, quando a minha mão abriu, meus olhos bateu em cima disso aqui, que eu vou ler agora, e o Espírito Santo falou assim: eis é o recado que eu quero que você dê. Eu acredito que Ele queira que eu fale isso, porque eu convidei muitas pessoas para assistir. Algumas pessoas já compreenderam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, e já entregaram suas vidas a Jesus. Mas muitos ainda não tomaram por essa decisão. E eu creio em Cristo Jesus, pelo poder manifesto do Espírito Santo de Deus, que esse versículo vai fazer você pensar diferente. Vai fazer você refletir. Isso está escrito na palavra de Deus. E eu vou ler para você Mateus 27, do versículo 50 ao 54. E começa assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que veio do céu, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo, e tremeu a terra,
e fendeu-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, os cristãos, e dormiam, foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e com ele guardavam a Jesus. Vou repetir isso. E o centurião, e os com que ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós dizemos a vocês, verdadeiramente, este não era, este é o Filho de Deus. E em cima dessa palavra que eu quero orar por você. Amado e poderoso Deus, eu quero te louvar e te agradecer por este dia especial, por esse dia maravilhoso, que foi o dia, Pai, que o Senhor escolheu para que mudasse a vida da humanidade. No dia em que o Senhor deu o seu Filho, para que a vida dele fosse entregue pela nossa vida. Muito obrigado, Deus querido, por toda a entrega desse amor que o Senhor teve por nós, através da vida de Jesus Cristo. Pai querido, assim como esses homens, que foram aqueles os responsáveis a crucificar o Senhor Jesus, aqueles que causaram-lhe sofrimento e dor, em determinado momento, Pai querido, coisas tão sobrenatural que vieram naquele momento que aconteceram, clarearam a mente desses homens, abriram os olhos desses homens, modificou o conhecimento do coração desses homens, de que Cristo Jesus era verdadeiramente o teu Filho, Pai, que o Senhor enviou para nos salvar. E é no nome desse teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que hoje está aqui conosco, que hoje cria para nós essa oportunidade, para que o nome dele seja divulgado, para que o nome dele seja semeado. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Esse momento aqui não é para apresentar homens, mas para apresentar para você, que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, que um dia na cruz do Calvário deu a vida por amor a você. E no nome desse Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos por este momento. E dizemos a Ti, Senhor Jesus, esse momento é Teu. Faça-se presente em nossas orações. Faça-se presente nos corações de todos aqueles que estão em suas casas agora e estão nos ouvindo. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso maestro nessa noite. Tu és o nosso convidado de honra. Tu és a presença especial dessa noite. Não estamos aqui porque somos bons, estamos aqui porque o Senhor é bom. E o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor preparou e criou este maestro deste momento para que a sua palavra seja levada até os lares, até os corações daqueles que conhecem e daqueles que não te conhecem. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado pelo teu grande amor derramado sobre nós na cruz do Calvário. Te amo, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para você ouvinte que ouviu esse lindo versículo, o que me chama muito a atenção é que nesse versículo que foi lido, a Bíblia diz que corpos de santo que estavam dormindo saíram dos sepulcros e muitos viram essas pessoas entrarem andando na cidade. Essa mensagem é só para quem crê na palavra de Deus. E a Bíblia diz que pessoas, ao ver tudo isso, a terra tremeu, rochas se fenderam, eles reconheceram que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Mas tem uma passagem no livro de João que Jesus fala para os fariseus: eu faço um milagre diante de vocês e mesmo assim vocês não creem em mim. Eu quero dizer que para você esta noite, abra o teu coração, creia na palavra do Senhor, deixa Deus trabalhar no seu coração, entrega a sua vida, o teu espírito, deixa Deus conduzir a tua vida. E nós estamos aqui hoje para poder falar de Jesus. É tão bom, tão gostoso falar de Jesus. Amém.
E nós vamos estar aqui abordando milagre mesmo. Milagre grande mesmo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho do irmão Marcos, antes de eu começar a perguntar algumas coisas para o missionário. Primeira vez que a gente nos conhecemos, eu estava numa igreja dando palestra sobre missões em área isolada. E ele estava lá com a filha dele. Aí ele nunca tinha feito missões com a gente, não tinha viajado. E todas as viagens que fizemos por Vale de Quitionha, graças a Deus, nós tivemos o privilégio de ter ele como companheiro ali da gente. Glória a Deus. E depois daquela missão ali, ele falou, daquela palestra, ele falou, não, vamos viajar junto e tal, nós estamos aí nessa caminhada, que é uma delícia fazer missão. E o irmão Marcos, assim que ele me conheceu, ele contou, né, de um milagre que aconteceu na vida dele, que ele conheceu um homem leproso e tal. Mas o irmão Marcos não me conhecia, ele disse que eu ficava assim, sério, olhando para a cara dele. O rapaz, acho que esse camarada deve estar olhando para mim, achando eu um grande mentiroso. E eu não quero que vocês pensem isso da gente, hein? Em nome de Jesus. Verdade. Mas ele estava contando, eu estava ali analisando, porque eu analiso tudo. Mas mal ele sabia também que eu já vivi grandes experiências com Jesus, tive o privilégio. Tem pessoas que dizem que são ateu, que eu não acredito, até uma filosofia de vida. Mas talvez você nunca teve uma experiência grande com Deus. Peça para Ele essa noite, para você ter uma experiência com Deus, porque a partir de agora, aquilo que você não cria, você vai passar a crer. E a minha primeira pergunta, irmão Marcos, fala desse moço aí, daquele primeiro milagre que você contou e vamos ouvir. Eu vou tentar resumir bastante, irmãos, porque é uma história longa. Eu já tinha 2 filhas quando isso me aconteceu, e até então o acontecido da minha vida e mais me alegrava e mais me encantava era o nascimento das minhas 2 filhas. Lisiane, espero que você esteja me vendo, beijo, papai te ama, e Jaqueline, beijo, papai te ama. Nossa, tá cedo para chorar ainda, segurar a garganta aqui. Então, é chorão, viu, irmãos? Ele faz eu chorar também de vez em quando, ou de vez em sempre. Então as duas coisas mais valiosas que tinham acontecido na minha vida era o nascimento das minhas 2 filhas. Eu era jovem, tinha 20 anos, e 20 a 21, e já tinha as minhas 2 filhas. Casei bastante cedo, a minha primeira vez. Deixa eu falar, né? Hoje sou casado com a Eliana. Beijo, amor, você está me vendo também, te amo muito. Ai, saudade de você. Aí eu estava na igreja um dia. Eu congregava numa comunidade pequenininha, no meu bairro, na Vila Baixada, a igreja quadrangular do pastor Sebastião. Beijão, pastor Sebastião, espero que você me veja também. Grande homem de Deus, me ensinou muita coisa. E eu estava nesse dia, e a palavra desse dia, ela pregava e dizia assim: feche os teus olhos e enxergue pelos olhos espirituais. Porque os olhos carnais são limitados até onde você pode enxergar. Você se estende a um horizonte e ele é limitado até onde você vê. Mas pelos olhos espirituais você pode sair de onde você está. Você pode ir em qualquer lugar. Você pode alcançar pela fé o que você quer que aconteça, o que você acredita e pode vir a acontecer pela fé. E naquele momento eu buscava assim algo no meu coração. Não vou entrar nessa particularidade agora para não estender o assunto. Mas eu buscava uma coisa que não tinha nada a ver com o que aconteceu. E Deus, de uma forma maravilhosamente, colocou do meu lado um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele estava trajando um terno verde musgo, um risca de giz, um sapatão daqueles que se usa de segurança em empresa, com biqueira de ferro. E ele estava com o cabelinho penteadinho do lado e a barbinha feita. E do lado dele um lindo anjo, sei lá, de uns 2 metros de altura, um lindo cabelos brancos assim, os cabelos flutuavam, e ambos cantavam, o anjo e ele, com as mãos estendidas para o alto. Enquanto isso estava acontecendo, isso aconteceu porque na oração eu pedia algo para Deus, como eu disse, não vou entrar no mérito agora, mas eu pedia algo para Deus, e Deus me deu essa visão, do Lorival e mais o anjo. Abri os meus olhos, olhei do lado assim, voltei, fechei os olhos novamente, e continuei orando, e na minha visão espiritual estava esse rapaz, com as 2 mãozinhas estendidas, o anjo do lado dele, e eu chegava perto de cima e embaixo, e via ele vestido assim como eu já descrevi para vocês,
E não entendi aquilo. Assim que acabou o culto, eu corri em cima do púlpito, me dirigi ao pastor e falei, pastor, enquanto o senhor pediu para que nós fechássemos os olhos e orássemos com os olhos espirituais, Deus nos mostrasse algo, eu enxerguei isso e isso. Aí o pastor sorriu para mim e falou assim, calma irmão, Deus está te dando uma obra, logo ela vai chegar nas suas mãos. Aí eu falei, tudo bem. Isso, vim cumprimentando os irmãos, saí na porta da igreja. Não saí na porta da igreja, olhei de longe, vi um rapaz, mais ou menos uns 3 metros de distância, um rapaz encostado, ninguém passava dele, quem passava virava a cara. E ele muito maltrapilho. Quando eu olhei bem para o rosto dele, eu vi que era o rapaz que estava na minha visão, e Deus tinha me dado. Quando eu fui me aproximando dele assim, veio o irmão Lázaro, que tocava acordeon na nossa igreja. Beijão, irmão Lázaro. E o irmão Lázaro me abordou e falou assim, irmão, eu trouxe esse rapazinho aí, ele apareceu lá na minha obra, o irmão Lázaro era pedreiro, esse rapazinho apareceu na minha obra e ele tem um machucado no pé, e ele foi lá me pedir um dinheiro, aí eu falei para ele assim que eu não ia dar o dinheiro, mas eu daria comida para ele, uma Coca-Cola para ele, e foi, e se ele ficasse na obra ajudando a mexer uma massa de concreto, e à noite viesse na igreja comigo, que eu ia apresentar para ele um irmão que ia cuidar dele. Esse irmão, no caso, era eu. Detalhe, eu não sou enfermeiro, eu não sou médico. Aí eu me dirigi ao rapaz, perguntei o nome dele, Lorival, e eu vi que ele cheirava muito forte, ele tinha cheiro de carniça. Imagina um animal que fica na estrada e alguns dias e você passa perto, de longe o cheiro vem forte. Era esse o cheiro que ele tinha, ele cheirava carniça. E como ele estava todo machucado, aquelas pessoas que bebem muito e caem pelo chão e batem a cara no chão, então briga no bar, está sempre todo estourado, eu imaginei que ele havia bebido, que ele morasse em algum lugar muito precário, e tivesse cortado o pé, por exemplo, num caco de vidro, e tinha feito uma ferida grande. Eu imaginei. Peguei o endereço dele, ele morava num lugar que a gente chamava de Curticinho, que era perto de um esgoto aberto, um matagal, ele morava de umas casinhas ali, eram várias casinhas dentro de um terreno, ele morava em uma dessas casinhas. Aí eu peguei o endereço e fomos, eu e o irmão Bonfim, que Deus recolheu ele tem alguns dias, e o irmão Paulo, eu acredito que Deus também já recolheu ele. E fomos para essa casa, e eu passei, interessante, bem nessa época eu trabalhava na Bosch, a Bosch teve um corte grande, eu fiquei desempregado. Eu me lembro que na minha família ninguém era cristão nessa época. Eu tinha essas 2 filhas que eu falei para vocês, a Aliciane e a Nininha. Só minha esposa trabalhava. E eu correndo atrás desses trabalhos da igreja, trabalhos de missão. E todo mundo falava muito comigo, chamava muito minha atenção. Pare de ficar andando atrás do pastor, pare de ficar correndo atrás do pastor. Vai para o serviço, vai trabalhar, você precisa sustentar a sua família, suas filhinhas. E eu tinha sim um compromisso honesto com a minha família, de cuidar deles. Mas o meu coração estava ardendo em cumprir essa obra e Deus tinha me dado. Eu sabia que Deus tinha me dado isso. Então, no outro dia, eu peguei os últimos trocados que eu tinha no bolso, comprei um Meteorite, que nem existe mais. Acho que se adolescente eu ouvi, não vai nem saber o que é Meteorite, né? Um negocinho que ardia pra caramba, né, irmãs? Ardia muito. Um pacotinho de gás e um vidrinho de água oxigenada de fazer curativo. Acho que é 10 volumes. E marchei para a casa dele. Nesse dia estava só eu e o irmão Bonfim. Eu cheguei na casa dele, era verdadeiramente um curticinho. Ele dormia num quartinho de mais ou menos 1,5 m por 1 metro, numa caminha bem velha, bem suja. Tinha muita sujeira, mas muita sujeira mesmo. O quarto dele fedia muito, umas roupas podres já jogadas no canto. Aí tiramos ele de lá, ele estava usando uma camisetinha branca, uns shorts verde e branco, me lembro até hoje. E tinha um tanquinho de tanque de lavar roupa assim do lado, bem velhinho. Aí eu falei para ele assim, Lorival, por favor, né, coloca o pé ali, estava tudo cheio de barro o pé dele, falei assim, joga uma água, né, na sua perna e tira essa terra para eu poder fazer o curativo. Nisso eu fui no quintal assim, tinha um monte de galinha ciscando ali, eu catei uma cadeirinha velha e um banco um caixote de fruta velho, coloquei ele para ele sentar e pôr o pé em cima. Aí ele foi lá, o outro irmão ajudou ele a enfiar o pé no tanque, lavou o pé. Quando ele sentou na cadeira, ele levantou o pé e colocou na minha direção. De dentro do pé dele tinha um buraco, mais ou menos o diâmetro de uma moeda de R$1. E desse buraco, lá de dentro do pé dele, saíram 3 varejeiras enormes, verdes, e comiam, se alimentavam da carne dele. O pé dele era preto escuro, até a altura do joelho mais ou menos era preto, a canela era toda inchada e o pé dele muito inchado, era uma bola só, todo preto, e com esse buraco embaixo, com uma sola toda preta. Saía bicho, né? Saía de dentro do pé dele, se alimentavam da carne dele de dentro, né? Estava rodeando o pé.
Quando eu vi aquilo, eu dei alguns passos para trás e entrei em pânico e comecei a gritar para ele: corte pelo, Olival, corte pelo, Olival, corte pelo, Olival. E nisso ele começou a chorar. O irmão que estava comigo entrou em pânico também, porque ele viu aquilo ali. E nisso o Espírito Santo de Deus colocou as suas duas mãos em minhas costas e me impulsionou para frente com força, que eu andei com alta velocidade e caí de joelho com a cara no pé do Lorival. Imagine, um pé que fedia carniça, as pessoas passavam longe dele, eu caí mais ou menos a distância de um palmo longe do pé dele. E o Espírito Santo carinhosamente falou aos meus ouvidos: eis que eu te enviei aqui, filho, para cuidar dele. Não para questionar se corta a perna dele. Então cuida dele. Nesse exato momento, eu tomei posse daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. Eu falei assim: muito bem, Senhor, pois o Senhor me conhece. Tu sabes que não sou médico, não sou nem enfermeiro sou. Não tenho nenhum conhecimento daquilo que o Senhor está me pedindo. Mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Então, eis-me aqui, dirija minhas mãos e faça o que tem que ser feito. Nesse exato momento, todo aquele medo estava dentro de mim, todo aquele pavor estava dentro de mim, sumiu. E criou-se uma força dentro do meu espírito, dentro do meu coração, que eu ainda tinha umas moedas no bolso. Eu tirei, chamei um garoto que estava assistindo, que morava no meio do corticinho, dei essas moedas na mão dele, mandei ele correr até uma banquinha e comprar uma caixinha de gilete. Hoje pouca gente conhece, uma giletinha, ele vinha 3 lâminas. Catei esse gilete, pedi para a irmã dele, que era uma alcoólatra, e tive uma história muito linda com ela também nessa casa, mas não vai entrar na história hoje. E aí eu pedi para essa irmã dele se ela tinha uma pinça. Aí ela me trouxe uma pinça assim, dessas pinças que tem em posto de saúde, que metade era pinça e metade era ferrugem. Ela trouxe a pinça para mim. Eu peguei aquela agulha, aquela gilete, ergui a pinça, ergui novamente para o céu e falei: Senhor, eis-me aqui a ferramenta que eu tenho. Agora o Senhor me usa e faça tudo ser feito. Nesse tempo eu arranquei do meu bolso um lenço. Eu sou das antigas, sempre carrego um lencinho no bolso, igual meu pai fazia. Lencinho santista, né? Chorou, tem que carregar sempre um lenço. E aí eu peguei o lenço, dei para o irmão dar para ele morder. Ele mordeu verdadeiramente o lenço. Eu lembro uma brincadeira que ele ainda fez chorando. Ele falou assim: não tem um pouco mortandela? Eu falei: não, tem que morder meu lenço. Aí ele pegou o meu lenço na boca dele, segurou os 2 bracinhos dele, e com a pinça eu puxava os pedacinhos de carne preta, ia cortando e jogando no quintal, e as galinhas ciscando e comendo. Aí eu cortei tudo aquilo ali. Quando eu acabei de limpar aquele buraco, eu arranquei toda a carne preta. Eu me lembro que eu enfiei o gilete lá dentro assim, e eu raspava essa parte do osso que nós temos em cima, da parte de cima aqui. Eu raspei uma ponta e raspei a outra. Não tinha mais ligação entre um dedo e o outro, a não ser por esse couro de cima, e ligava uma ponta à outra ponta. E aquele buraco ficou bem grande, talvez um pouco maior que uma moeda de R$1. E ficou aquele buraco enorme. E o que eu ia fazer com aquilo que eu tinha? Um metiolate, uma gaze e uma água oxigenada. Fiz o curativo que deu para fazer, tampei aquilo ali, deitei ele na caminha dele. Aí alguns irmãos foram lá, arrumaram o quartinho, limparam, arrumamos cama, arrumamos roupa para ele. E eu só sei que eu precisava fazer alguma coisa. Eu procurei meios para poder ajudá-lo, para poder fazer curativo constantemente. Eu só sei que eu fui parar dentro do postinho de saúde do meu bairro. No postinho de saúde eu vivi 2 experiências grandiosas e poderosas. Uma muito demoníaca e uma muito espiritual. A demoníaca foi que apareceu pessoas para colocar dentro do meu coração que eu não era nada, eu era um semi-analfabeto, que eu não tinha estrutura nenhuma, que eu não podia fazer nada, e que eu ia ser responsável pela perda da perna daquele rapaz, ou talvez até a morte dele, porque ele tinha hanseníase, que é a lepra. Em compensação, apareceu uma outra pessoa e me colocou, que ela enxergou Jesus em mim, e ela me colocou numa sala. Ela era a chefe daquela outra e me rebaixou e falou assim: Marcos, o que você precisar, o que Deus mandar você buscar, o postinho está aberto, tudo eu autorizo você pegar. Todas as ferramentas que os médicos tinham acesso, pinça, bisturi, tudo vocês podem imaginar, aquele álcool preto de lavar, aquelas bacias que lava o pé, em tudo eu tinha acesso. Eu pegava tudo aquilo numa sacola e saía lá do postinho até o cortiço dele, fazia todos os curativos, todos os dias. Aí me encaminharam para um hospital que era especializado em hanseníase, levei ele. Quando chegou nesse hospital, uma enfermeira reconheceu ele, disse que ele era um foragido daquele hospital, que já tinha amputado um dedo naquele hospital e que ele fugiu no dia que ele estava internado para amputar a perna dele, porque ele tinha lepra e a perna dele não tinha mais salvação. Estava apodrecendo por dentro.
Nisso ele começou a chorar, a enfermeira falando isso para ele. Eu encostei, abracei ele e falei para a enfermeira, por favor, converse tudo a respeito do Lorival comigo. Meu nome é Marcos e Deus me incumbiu de cuidar dele. Ela me olhou assim meio snob e pegou e saiu e falou, tudo bem, então você se vira com o médico. Falei, eu estou aqui para falar com ele. Depois o médico veio me atender, um médico japonês. Aí eu tirei o curativo, mostrei o pé para ele, mostrei tudo que eu tinha feito, como eu tinha cortado a carne, com a pinça, com a gilete. E o médico, ele ficava assim, com uma expressão de, meu Deus, ele falava, ele pensava, meu Deus, meu Deus. Só sei que quando ele acabou de olhar, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim para mim assim, filho, me chamou de filho. Eu não sei o que você está fazendo, mas continua, porque está dando certo. Aí eu vi uma enfermeira tentou me matar. Aí Deus usou a boca de um médico, especialista em hanseníase, para me levantar. Deus é Deus. Aí eu fiquei muito feliz, aí ele me deu conselhos, falou o que eu deveria fazer e o que eu deveria pôr no pé dele. Fui para o postinho de saúde e consegui tudo. Essa foi uma parte muito linda, ela foi muito longa, aconteceu vários episódios no meio, mas eu vou encurtar e vou pular para a parte final. Depois de quase 5 meses, uns 4 meses e meio mais ou menos, indo e voltando à casa dele todo dia, levando ele em médico, juntando dinheiro para comprar os remédios que tinha que comprar, os antibióticos, as pomadas, aquilo que o postinho não dava, aquilo que usava em casa, né? E o postinho não tinha, por exemplo. A gente comprava tudo, compramos um colchão, ganhamos um colchãozinho, ganhamos roupa. Aí eu tive a experiência de um dia estar na minha casa, esse sapato que vocês viram que eu falei, é o sapato que eu tinha, quando eu trabalhei na Bosch eu ganhei um sapato, e eu tinha um sapato e um tênis, que um dia eu passei um domingo inteiro fazendo hora extra para comprar um tênis, na época era muito chique, chamava Adidas 3 Tira, e eu comprei esse tênis, estava na caixa novinho, o Espírito Santo me convenceu a dar esse tênis para ele. Eu não posso contar todos os detalhes, senão fica muito longa a história, mas foi lindo. Você me pegou no meu quarto e sentou comigo e falou assim, filho, pega aquele tênis novo que você nunca usou e dá para ele, porque eu calço 42, ele calçava 30, ele calça 39, aquele tênis era folgado o suficiente para caber o pé dele com delicado, com ferido dentro, e grande o suficiente para proteger o pé dele. E é um tênis com amortecedor, é um tênis fantástico. O Espírito Santo falou tudo isso para mim. O Espírito Santo, mas eu fiz hora extra o domingo inteiro, trabalhando o domingo inteiro, é o tênis do meu sonho, nunca tive um tênis desse. Ele falou assim, não tem problema, mas ele precisa mais do que você. Aí eu peguei a caixa, agarrei a caixa assim, porque eu não queria dar. Eu não queria dar. Eu agarrei a caixa assim, falei assim, tá bom, Espírito Santo. Então se você quer que eu dê, eu vou dar. Mas tira agora do meu coração todo o sentimento de apego a esse tênis. Que quando eu entregar a caixa, eu esticar a caixa e der para ele, que eu tenha amor por aquilo que eu esteja fazendo. Que eu dê por amor, porque eu sei que vai ajudar alguém que precisa muito mais do que eu. Que eu vou usar pela beleza. E ele vai usar pela necessidade. Então tire isso do meu coração. Você é responsável em tirar e transformar meu coração. E foi dito e feito o que o Espírito Santo fez. E o sapato, ele falou assim, e o sapatão também. Porque o sapatão, por enquanto, que tem o ferro na frente, e mais eu vou proteger o pé dele. Eu falei, fechou, Espírito Santo. E eu antigamente era um pouco arrogante, um pouco metido, um pouco mascarado. E o Espírito Santo foi me moldando, fez eu andar de porta em porta, batendo de porta em porta, pedindo roupa, pedindo lençol, pedindo toalha, pedindo guarda-roupa, pedindo cama, pedindo colchão. Nós refizemos o quartinho dele, aí os irmãos foram lá, pintou, um piso no chão, reformamos um tanquinho velho, tiramos o mato no meio do caminho, mudamos o ambiente onde ele vivia. Foi muito linda essa história. E aí, passado esses quase 5 meses, né, nesse monte de experiências com o Senhor Jesus ali naquela casa, um dia eu estava descendo para a casa dele, eu e mais o irmão Bonfim, e Deus levou há uma semana mais ou menos, para a glória. Nós estávamos chegando na casa assim, eu só fui pensando no Senhor Jesus, e eu falei assim, papai, como que eu queria poder tirar todo aquele curativo e olhar para aquele pé e ver ele totalmente sarado diante dos meus olhos. Ai, como eu queria ver. Então coloquei assim no passado. Ai, como eu queria ver. E acabamos de caminhar, a gente sempre descia cantando um louvor, atravessamos o corguinho, passamos do outro lado do corguinho, entramos no meio da casinha, aí o irmão ficou na parede assim, o irmão Bonfim ficou brincando com um papagaio que tinha lá na parede, a cachorrinha, e houve uma coisa linda também, um milagre, aconteceu essa cachorrinha dentro dessa casa, rodeando a gente, e eu com os joelhos no chão, no meio da terra, e tirando o curativo dele e cantando. Quando eu acabei de tirar a última faixa do curativo dele assim, que eu olhei o pé dele que era preto,
estava da cor da palma da minha mão, rosada, e o buraco era o tamanho de uma moeda de R$1, tinha mais ou menos o tamanho de uma cabecinha de alfinete. Isso diante dos meus olhos. Aquilo eu não tinha palavras para falar, eu não tinha expressão. Eu só não caí porque eu já estava de joelho. Eu me lembro que eu só falei assim: irmão Bonfim, quer ver um milagre? Ele olhou para mim assim, eu falei: irmão Bonfim, quer ver um milagre? Aí ele sabia que eu me referia ao pé. Aí ele pegou e veio na minha frente e olhou. Ele olhou, aí ele sim despencou, ele estava em pé e despencou do meu lado. E ficamos ali os dois um tempo chorando e dando glórias a Deus. E o Lorival não tinha nem visto o pé dele ainda, nós não tínhamos pego um espelho. Mas ele já estava chorando porque ele sentia que o pé estava curado. E aquilo foi muito lindo. E graças a Deus o Lorival é um homem que nós tiramos literalmente do meio do lixo, do meio da morte, do meio da podridão, do meio de um lugar onde os bichos já se alimentavam da sua própria carne. Quando eu falo nós tiramos, eu me refiro nós, Deus Pai, nós, Deus Filho e nós, Espírito Santo. Eu e os irmãos, a gente só era a ferramenta e Deus foi lá e usou. Deus pegou a gente, foi lá e salvou a vida daquele homem. É isso que Deus faz com a gente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele pega as ferramentas e ele sai usando. Você só se entrega para ele, você só se coloca à disposição dele e deixa ele fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Você só precisa colocar o seu coração na mão dele e deixar ele. É maestro em fazer muitas coisas. Eu posso passar 3 noites contando o que eu já vivi com o Espírito Santo e vai ser pouco se vocês saberem o que o Espírito Santo faz. E aí, feito aquilo, arrumamos documento dele, tiramos documento dele. Passado um tempo ele conseguiu entrar num programa do CDHU. Hoje ele tem um apartamentinho, ele tem uma casa, ele tem um nome, ele tem documento, ele tem título, ele vota, ele anda, ele come e ele serve a Deus. Isso eu tenho 59, eu tinha 20, então isso tem quase 40 anos e ele andando com Jesus. Amém? Isso foi muito lindo. Eu encurtei muita coisa no meio dessa história. Ele vai fazer mais perguntas. Mas aconteceu muitas coisinhas no meio disso. Posso contar só uma coisinha linda que aconteceu no meio disso? Tinha uma cachorrinha na casa, amarelinha, muito engraçadinha, assim, pititica assim, tipo um bacezinho, mas não era bace, era uma vira-latinha amarelinha, cor de café com leite. E eu me lembro um dia, essa cachorrinha, ela pegou uma doença, não sei o que foi, e ela estava jogada no meio num canto do mato, assim, onde tinha uns lixos, e a gente dela formou um buraco e os bichos também comiam ali dentro. E nós chegamos e ficamos com muita dó dela. E ela bateu aqueles olhinhos no irmão do Lorival. O irmão do Lorival era muito apaixonado por bichinhos, sempre foi criado no sítio. Ele pegou a mão dele assim, colocou em cima do buraco da cachorrinha assim, e fechou os olhos dele e orou. E as lágrimas dele pingou. E nós levantamos e fomos embora. No outro dia voltou eu e ele. Nós fomos atravessar a pingalinha para chegar do outro lado. Sabe quem veio nos recepcionar pulando? Pulando. A cachorrinha. Sabe o que tinha no lugar do buraco? Só a genitália dela. Novinha, como se nunca tivesse ficado enferma. Não tinha um ferimento. Ficou mais bonita até que o pé do Lorival. O pé do Lorival, Deus ainda deixou uma pintinha ali. Era para mostrar assim, eis aqui um dia, uma doença achou que ia cortar sua perna, mas eu fui lá e sarei. E essa cachorrinha, eu dou muito testemunho dela. E ela ficou todos os dias, ela vinha buscar a gente ali, ela rodeava, pulava na gente e vinha se despedir. E gostava de que ela era livre para andar para a rua, ela não era para lata, mas ela vinha só até a pinguela. Ela vinha até a pinguelinha para nos receber e depois para nos trazer. Aí latia, a gente subia o morro para ir embora para casa e ela voltava para casa dela. E isso foi assim durante todos esses quase 5 meses e nós frequentamos a casa dele. Aí depois a gente se desvinculou, mas ele continuou indo na igreja, eu continuei em outros lugares, outras missões, e isso foi muito lindo, viver essa experiência. Nossa, está entre as mais lindas da minha vida. Tem bastante. Missionário Marcos, depois daquele que a gente se conheceu ali naquela igreja, depois daquela palestra, o próximo lugar que a gente se encontrou foi na sua igreja, numa palestra? O curso de missões, né? Depois do curso de missões, aí foi o curso na sua igreja, não foi? Ali? E depois daquela palestra na sua igreja, a gente foi viajar para o Vale do Jequitinhonha. Isso. Foi, né? Foi depois que a gente foi para Cracolândia. Eu acho que antes do Vale do Jequitinhonha a gente se encontrou também no presídio. Não, mas eu quero seguir a ordem certinha. Tá.
Tá, mas eu acho que antes disso você foi pro presídio ainda. Mas no presídio foi só... Só a saidinha, nós encontramos lá fora. Nós fomos com a Roseli Presídio, né? Um abraço para a missionária Roseli. Verdade. É a grande missionária. Olha, se ela estiver nos assistindo, nós vamos agendar ela aqui também, que aí tem milagre, hein? Nossa. Tem milagre. Tem 20 anos trabalhando dentro da P1, P2, P3 e... Raio 1, Raio 4, Raio 5, Raio 6. E o irmão Marcos, que tinha pavor de presídio, trabalha com ela lá. E tem 20 anos que ela está lá dentro, por isso que o nome dela é Roseli Presídio. E a história dela é muito linda, ela nasceu no meio do tráfico, né? O pai dela foi um grande chefe do tráfico, aí o pai partiu e ela assumiu todo o compromisso do pai e Jesus foi lá e resgatou ela. E hoje ela resgata vidas que estão perdidas dentro do tráfico. Ia para a igreja com bolso cheio de maconha, ia traficando e voltava traficando no meio do caminho. Armada, pesada, ia pesada e voltava pesada. É que um dia Deus derrubou todas as escamas dos olhos dela e transformou ela. Muito lindo. E então, depois daquele encontro na saidinha, foi a palestra. Não, foi a palestra. Foi o curso de missões da minha igreja. A saidinha. E a viagem ao Vale de Quitionha. Eu gostaria de perguntar para o missionário Marcos o que você achou daquela primeira viagem, porque nós já viajamos 4 vezes, né? Já é a 4ª viagem que a gente fez, a gente vai para a 5ª depois dessa pandemia, se Deus quiser. Mas na primeira viagem, o que o missionário Marcos achou, o que você sentiu, o que você presenciou, se mudou alguma coisa na sua vida depois daquela viagem, se tinha um Marcos antes, depois se teve um Marcos depois daquela viagem. Fala um pouquinho dessa primeira experiência sua missionária no Vale do Jequitinhonha. Quando eu falo no Vale de Jequitinhonha, eu penso num filho. É o sentimento que eu tenho. Quando eu penso nas minhas filhas, na minha paternidade de pai, as minhas filhas, e quando eu falo de Jequitinhonha, é o mesmo sentimento que eu tenho de paternidade. É como se Deus me desse dado aquele lugar, aquele vilarejo, aquelas pessoas, aquelas histórias com meus filhos, e disse para mim: cuida deles, ama eles, sara eles, luta com eles, fala do meu amor para eles. Sabe, é até um pouco difícil de explicar. Cada vez que vem a imagem na minha mente, eu vejo mínimos detalhes. Eu vejo até o sapinho pular em cima da gente, a gente ia dormir, e o Oséias lá de atrás da cama morria de medo. É muito lindo, não tem como explicar. O que mudou na minha vida? Mudou que eu compreendi que você é capaz de amar de uma forma que você não faz ideia. Se você permitir que o Espírito Santo seja o governador do teu coração, se você permitir que o amor do Senhor Jesus seja plantado na sua vida, você não faz ideia o que Ele é capaz de fazer com você. Como Ele te ensina a amar. E como você consegue ajudar, construir coisas apenas amando. Apenas amando. Porque muitos missionários que foram ali dependiam até de outros missionários para comer um pãozinho, tomar um café na estrada e não tinham dinheiro. Muitos missionários foram ali, não tinham dinheiro para pagar suas passagens, ou se juntaram e pagaram para essas pessoas irem. E as pessoas ali, elas tinham riqueza, essa riqueza chama amor. Então no Jequitinhonha, eu aprendi que nós somos um vaso, e nós temos que nos esvaziar de nós e deixar a presença do amor do Senhor Jesus nos encher. E chegar lá, Ele usar a gente. E lá você vê o quanto você é rico, o quanto você tem, porque você vê pessoas que não tem nada, literalmente não tem nada. E quando você chega e você apresenta o amor do Senhor Jesus, elas se enchem com aquilo, elas se animam com aquilo, elas criam esperança na vida com uma palavra. Com uma palavra. Porque nós levamos cesta, nós damos alimentos para eles, mas aquele alimento vai durar quantos dias? 15, 20 dias, talvez um mês? E depois vai acabar. Mas aquilo que nós plantamos na vida deles, aquilo vai ficar, aquilo vai alimentar eles, aquilo vai fazer com que eles acreditem que um dia aquela história difícil, um dia aquele momento difícil, um dia aquela miséria, aquela dor, vai acabar, vai acabar. Essa palavra nos promete que Jesus Cristo vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi enterrado como um homem, mas ele ressuscitou como Deus.
num corpo glorificado. Hoje ele senta ao lado de Deus e ele deixou o Espírito Santo para todo dia convencer o meu coração, o teu coração disso. Hoje está difícil, hoje o caminho é apertado, mas se mantenha fiel a Deus, se mantenha crente em Deus, se mantenha entregue a Deus, e Ele vai mudar a sua história. Então tudo que nós tínhamos para levar naquele lugar de Jequitinhonha, não só lá, mas em todos os lugares que nós fomos, e nós presenciamos muita miséria, muita dor, muito sofrimento, e nós mais tínhamos, além do alimento que levamos, e não foi pouco, foi umas 4 toneladas, né? Umas 4 toneladas. Uma vez foi 6 toneladas. 6 toneladas da última vez. É muita comida, mas é muita comida falando assim, 6 toneladas, mas para um vilarejo é quase nada. Malemar vai dar para um mês. E nem é para todo mundo, é para algumas famílias que estavam inscritas, as mais necessitadas puderam pegar essa cesta. Mas aquilo que nós deixamos a palavra, aquilo é que vai alimentar o espírito deles. Em saber que dia após dia vai ter alguém, o Espírito Santo, que vai sustentar ele, vai sustentar a fé dele, que sustenta a nossa também. Vou te falar uma coisa, o mesmo Espírito Santo que sustenta o miserável lá no meio de Jequitinhonha, sustenta um milionário dentro de uma mansão de 10 milhões de dólares, andando numa Ferrari. Ele precisa do mesmo Senhor Jesus que esse miserável precisa. Esse homem que pode comer o que ele quiser, andar no que ele quiser, precisa do mesmo Senhor Jesus que esse que não tem nada precisa, para poder herdar o céu. Então não é o que você tem. Se você não tiver a palavra no teu coração, se você não tiver consciência que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que leva para a vida eterna, e que existe uma vida eterna, e que existe o oposto da vida eterna, se você não tiver consciência disso, não importa a riqueza que você tenha, não importa a quantidade de comida que você tenha, você é um faminto. Mais do que faminto, você está morto. Essa é a realidade, isso é bíblico. Você está morto. Então, no Jequitinhonha, o que eu mais aprendi lá é que se eu me entregar ao Senhor Jesus, eu posso testemunhar o poder do amor dele através da minha vida e o que ele vai fazer nas pessoas. Eu voltei de lá sabendo que a minha vida, mesmo que eu não tenha nada no bolso, mas se eu entregar a minha vida para Jesus, ele vai me usar para curar pessoas, para tocar em pessoas e para manifestar o amor dele para pessoas. Eu testemunhei isso lá. Nós vimos isso lá. Nós vimos a mudança na vida das pessoas pelo poder da palavra. Nós chegamos nas casas, nós até usufruímos do que eles tinham lá, com água ou café. Algumas você dava queijo para a gente não tinha nem isso com a gente, nem no borná, nós não tinha nada para comer nem para beber. Eles nos serviam. Nós levávamos para eles o alimento e alimentava o espírito deles. E nós chegamos a viver histórias lá dentro, daquelas montanhas, daquelas estradas de terra, em pessoas que já estavam ajoelhadas e orando e clamando a Deus para que mandasse alguém lá, para que orasse por elas e salvasse o espírito delas da opressão que elas estavam sentindo. E nós vivemos essa experiência. Cada missionário andando naquele lugar viveu uma experiência diferente. Se você sentar todos os 50 missionários que foram naquele ônibus das 2 vezes, cada um vai contar uma história. Cada um vai contar um milagre. Cada um vai contar algo que vai te encantar. E você vai dizer assim, meu Deus, quem é esse Deus que faz tudo isso? Essa palavra eu estou deixando para você, e não conhece Jesus. Leve o seu coração. Deixa o Senhor Jesus na sua vida. Nunca mais você sai dele. Nunca mais. Não sei se você respondeu a sua pergunta. Respondeu. O Missões Evódia, lembrando que o Missões Evódia, para você aí que quiser viajar com a gente, é só entrar na página do Facebook, entra em contato pelo Messenger, procura o telefone aí, o meu telefone é 19 98167 7605. Independente da sua religião, da sua igreja, se você tem um coração que arde, que queima, para você fazer o bem ao próximo, amar o próximo, essa é uma grande oportunidade para você estar viajando. A gente não explora ninguém, o que a gente pega das pessoas é o suficiente somente para poder alugar o ônibus e a gente está indo para ali, né, para aquele lugar. Então você é nosso convidado. E uma outra pergunta que eu quero fazer para o missionário Marcos as 3 pessoas que passaram, né, por aqui, nós já está na 3ª live, a gente sempre abordou o tema de depressão. E o missionário Marcos, ele viu assim na vida do missionário Oséias uma prosperidade, né, uma pessoa que é abençoada por Deus. E o missionário Marcos fez um convite, né, para o missionário Oséias estar aí no apartamento dele, para poder levar alguma palavra e tal, e fazer uma oração.
Aí o missionário Oséias me convidou, falou, não, a parte da oração fica para você, a parte das ideias fica comigo. E a gente foi no seu apartamento. Chegando ali no apartamento, você falou para nós a maneira que você se encontrava se tratando de depressão. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa depressão que você viveu. E eu costumo dizer que missão cura depressão. Está aqui mais um, né? Além da doutora Cida, um abraço, doutora Cida, eu tenho certeza que a senhora está aí nos ouvindo. Né? Além da minha esposa também, que viajou e foi curada da depressão também. Está aqui o missionário Marcos, liberto da depressão. E fala um pouquinho da depressão. Da mesma maneira que você falou para nós ali no apartamento. Eu lembro, o primeiro dia eu lembro de cada detalhe. Eu não sei se eu vou lembrar de cada detalhe igual ele falou, porque a depressão é algo que você procura esquecer, porque não é agradável. A depressão é uma doença que não tem cheiro, não tem formato, não tem característica, mas ela é devastadora. Ela entra no profundo da sua alma e ela vai acorrentando, ela vai se tornando como se fosse uma porção de cimento jogado em cima da sua cabeça, e você vai se curvando, você vai se curvando, você vai se curvando, e você sente que você vai ficando incapacitado de qualquer coisa. Quando eu cheguei no nível mais alto da minha depressão, eu só conseguia fazer uma coisa, graças a Deus. Eu só conseguia me trocar e me arrumar para ir até a igreja e para ir fazer a missão que na época eu fazia, e faço até hoje, está suspenso agora só por causa da pandemia, numa clínica chamada Jeová Rafá, que é uma clínica de dependentes químicos e psíquicos. Mas quando eu voltava desses dois lugares, eu abria a minha porta, entrava para o meu apartamento, e tudo que eu ia fazer era só comer e dormir. Só comer e dormir. As pessoas podiam chamar no interfone, podiam bater na porta, eu não atendia as pessoas, eu não queria conversar com as pessoas. Eu não deixava nem as minhas filhas ir no meu apartamento. E a sujeira foi tomando conta, a sujeira nas paredes, a sujeira nos móveis, o cheiro, a sujeira no chão. Eu passava por cima daquilo, eu só ia até uma panelinha para fazer, eu só lavava uma panelinha, eu só fazia um punhado de comida. Ali eu comia tudo e voltava e deitava e não tinha vontade de fazer mais nada. E teve vez de você falar que você entrava e você já deitava ali no chão mesmo, né? Sim. Deitava no chão da cozinha. Não tinha muitos móveis, né? Tinha pouca coisa. Muitas vezes eu me peguei chorando no chão da cozinha, formava poças de lágrimas e eu clamava a Deus por um milagre. Hoje, de uma certa forma, eu até entendo que Deus foi tratando o meu coração, tratando o meu intelecto nessa época de depressão. E o que me doía mais é que eu enxergava aquilo que estava acontecendo, eu via o que estava à minha volta, mas eu não tinha ação para fazer nada. E aí um dia eu estava na clínica Jeová Rafá, e eu estava pregando, e naquele dia eu resolvi me declarar como um depressivo, como uma pessoa vazia, triste, não sei se eu devo dizer beirando a morte, mas muito vazio. Para pessoas que estavam ali na minha frente, esperando ouvir de mim algo que as alicerçasse e as tirasse daquela vida que elas estavam. E eu falei para elas, não olhem para mim, mas olhem para o Senhor Jesus. Eu não venho aqui para vender a minha vida para vocês, mas eu venho aqui para apresentar o Senhor Jesus para vocês, e esse pode tirar vocês. E nisso estava a missionária Claudete e a minha filha Jaqueline. E elas me olharam super assustadas, porque elas não sabiam que eu estava assim. E nisso eu me lembro que quando a minha filha parou o carro, falou assim, pai, agora você querendo ou não querendo, você deixando ou não deixando. Eu tranquei as portas do carro, ela falou assim, eu vou orar, nós vamos orar por você, pai, nós vamos liberar cura sobre a sua vida agora, porque eu não acredito que você vai na igreja, você canta, você ora, e você vai no Jeová Rafá, você ora para as pessoas, você abraça as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, e o meu pai está morrendo do meu lado de depressão, e eu não sei. Aí eu até me animei e saí, falei, não, vamos ficar aí dentro do carro, não estava calor. Saímos para fora do carro, e ali as duas me abraçaram, oraram por mim, intercederam por mim, e a partir daquele momento surgiu um ponto de coragem. Quando surgiu o ponto de coragem, entra isso que o irmão Rodrigo falou. Eu já conhecia a história do irmão Oséias,
e já sabia tudo que tinha se passado na história dele, na vida perdida dele, na vida de quase morte dele também, na história dele com a esposa, com a filhinha pequena, tudo estava acontecendo. Eu me lembro quando ele, da história, ele tinha contado, ele se ajoelhou e o que ele pediu a Deus. Aí então meu coração falou assim, se esse homem venceu porque pediu a Deus, ele tem algo a me ensinar. Ele tem algo a apresentar para mim. E aí eu tinha mais amizade com ele do que com o Rod Max. Achava que ele era mais simpático que o Rod Max. Ele matava bravo, e hoje ele nem cai em unha, né? A gente se ama, a gente é apaixonado, né, irmão? A gente não gosta, mas a gente é apaixonado. É impressionante, né? E aí eu me lembro que aconteceu isso. Eu convidei o irmão Oséias que, por favor, se pudesse na minha casa, porque eu estava muito mal e eu precisava de uma ajuda. E aí ele convidou o irmão Rodimarques para ir junto. E chegou lá, eles entraram na minha casa, eu pedi perdão, né? Estava tudo muito sujo, muito... E aí eu contei a minha realidade para eles. Isso eu acabei de contar para vocês. Naquele dia eles oraram comigo. Eles apresentaram sobre a minha vida a graça do Senhor Jesus Cristo. Eles declararam sobre a minha vida cura, libertação. Eles declararam amor sobre a minha vida. Eles me amaram naquele momento. Eles me acolheram naquele momento. Eles se doaram para mim naquele momento. Muito mais do que me amarem e se doarem em palavras, eles se doaram em atitudes. Eles oraram para minha casa e disseram para mim assim, irmão, quando você der início ao pagamento das dívidas da casa, tinha muita coisa, condomínio, eram quase 10 mil reais, 9.800. Essa parte eu quero, antes de você falar ela, eu quero falar. Tá. Aí ele falou assim, se você conseguir fazer isso aí, eu e mais 2 irmãos vêm e pintam seu apartamento. Isso eu posso contar aqui, tá? Mas depois, aí depois você volta nessa parte aí. Tá. E aí, vai ser um milagre incrível, eu acho que ele vai contar aqui agora. E aí naquele dia, foi como se eu tivesse tomado ali um dipirona espiritual. E muita coisa aconteceu, ali meu peito se abriu mais ainda, né? Tinha começado a abrir quando a minha filha e a missionária Gaudete oraram por mim naquele lugar na rua. 1 ou 2 dias depois, eles estavam dentro da minha casa, oraram por mim, eu senti essa presença de amor, como o irmão se ofertou para cuidar do meu ambiente, queria melhorar para os meus olhos. O irmão Rodimarques me deu muita instrução do que eu tinha que fazer, como, por exemplo, sair, liberar perdão, pedir perdão. E foi me instruindo em muitas coisas, assim. A minha mente foi se abrindo, as correntes foram se rebentando. Glória a Deus. Uma água celestial foi lavando a minha alma. Uma água celestial caiu sobre a minha vida e lavou a minha alma. Tirou a sujeira que estava, porque a depressão é como se fosse uma sujeira, é um cheiro mau, ela é uma casca, uma ferida que você não enxerga, mas ela está ali em você e você sofre e morre com ela. Muitas pessoas vão ao suicídio por causa dessa sujeira, desse câncer, dessa lepra, e toma posse. As pessoas não enxergam, mas ela está ali e ela leva uma pessoa à morte. Graças a Deus, eu comecei a ser limpo, e eu fui me agarrando à palavra, me agarrando ao Senhor Jesus, comecei a cantar mais para Deus, comecei a orar mais, comecei a louvar mais, comecei a ficar ele louco, gritando para a rua, te amo Jesus, te amo Jesus. Hoje eu vou na padaria, eu ia na padaria buscar um pão, 2 quarteirões na minha casa, nem isso, levava a Bíblia. A Bíblia no balcão, as pessoas olhavam e falavam, ô irmão, tudo bem? Eu falava, tudo bem. Ele foi me animando, e graças a Deus, eu estou curado. Glória a Deus. A glória a Deus, eu estou curado. Vai da segunda parte. Segunda parte. Ao sair do apartamento ali do irmão Marcos, eu e o missionário Oséias, a gente foi na igreja do pastor Josué Gama. E foi fazer uma visita lá. E na hora da oferta, o que eu vou dizer aqui agora, é uma coisa que o Espírito Santo de Deus me ensinou, e eu gosto de passar isso para as pessoas, porque aquele que crê nesse milagre, Deus fará a mesma coisa. Porque Deus, ele usa as pessoas, não é porque as pessoas são boazinhas, são corretas. Deus usa as pessoas porque Ele é Deus. Amém. Deus, Ele tem o propósito. É igual o irmão Marcos falou, nós somos ferramenta na mão dele. Basta a gente colocar à disposição, né, irmão Marcos? Exatamente. E aí, na hora da oferta, eu sempre pegava o dinheiro da minha oferta, colocava na mão, e eu orava mais ou menos assim: Senhor, aqui está a minha oferta, que eu entrego de todo o meu coração, de todo o meu amor para a tua obra.
E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a minha vida, abençoar a minha família, abrir as portas de emprego, não deixar nada faltar na minha casa, no meu lar. E aí esse passava a salva e eu dava a oferta. Nesse dia eu peguei R$5, coloquei R$5 na minha mão. E quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, aqui está a minha oferta. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor abra as portas de emprego para mim, que o Senhor me abençoe. E quando chegou nessa parte, o Espírito Santo de Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou assim, deixa de ser egoísta. Você já é uma pessoa abençoada. Aleluia. Não tem te faltado nada. Você acabou de vir da casa do meu servo Marcos. Você viu a situação dele, você viu a casa dele, a situação que estava. Oferte para ele, para que eu possa abençoar ele. E eu nem sabia que a gente poderia ofertar em nome de alguém, eu aprendi naquele dia. Eu também. Aprendi depois de você. Oferte para ele. Aí eu catei e aquela oração, eu usei tudo em nome do irmão Marcos. Senhor, eu estou ofertando para o meu irmão, para o meu amigo Marcos. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, que o Senhor venha abrir as portas para ele. Tudo aquilo que eu pedia para mim, eu pedi para o irmão Marcos. E depois eu tive a oportunidade naquela igreja, e eu falei, igreja, e contei a experiência que eu tive ali, e falei, eu voltarei aqui para dizer para a igreja o que Deus fez na vida do irmão Marcos. Isso foi, se eu não me engano, num sábado. Na segunda-feira o irmão Marcos mandou um áudio para mim, e agora é com o irmão Marcos. Aí você vai contar a parte que você viveu. Amém, aleluia. Isso foi demais, né? Então, irmãos, ele falou, o irmão falou para mim assim, olha, se você começar a pagar as dívidas do apartamento, eu venho aqui com mais 2 irmãos e a gente reforma todo o seu apartamento. Aí ele ficou olhando para um lado das paredes assim da minha sala e falou assim, olha, e de quebra eu ainda faço uma texturazinha para você. De quebra eu ainda faço uma texturazinha para você aqui. Além de pintar tudo, eu ainda faço um pouquinho mais aqui. Ele fechou, tudo bem. Só interrompendo mais uma vez, lembrando que o apartamento dele, o teto era gelo, as portas todas cinzentas, as paredes que era branca e amarela, parece um amarelinho, todo suja, e fazia 20 anos que não era pintado, né? Então o próprio ambiente já causava depressão. 34 anos. Eu comprei só. E um detalhe, eu aprendi que cores também curam depressão, tá, gente? Tem muita gente que pensa que depressão é coisa do diabo. Depressão é uma doença física que o diabo usa a fraqueza da pessoa para atormentar ela. Ele pode continuar, irmão. Bom, aí depois desse dia maravilhoso que o irmão Marcos viveu com o Espírito Santo, experiência com o Espírito Santo, lá na igreja, com isso ele aprendeu. Na segunda-feira eu acordei, o Espírito Santo falou assim, pega os documentos e vai até a prefeitura. Aí eu olhei assim, lá assim, oi? Ele falou, pega os documentos e vai até a prefeitura. Não sei se vocês que estão assistindo conhecem o Porta Aberta das prefeituras. Pelo menos na prefeitura de Campinas, o Porta Aberta sempre é lotado. Sempre. Não tem dia, não tem horário que você vá lá que está vazio. E impressionantemente, eu acho que Deus criou um Porta Aberta só para mim naquele dia. Só tinham 3 pessoas lá dentro. Uma gerente, uma moça que ficava na mesa e chamou o meu nome e eu. Só 3 pessoas. Então, se vocês conhecem um porta aberta de uma prefeitura, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando agora. No que eu entrei, eu já dei o meu carnê do IPTU e falei assim, por favor, dá uma olhada na informativo, né, que fala sobre o meu apartamento, e vê se já foi para leilão, se não foi ainda, quando ele vai, o que vai acontecer. Por favor, me fala alguma coisa. Aí a moça, assim, com um ar muito angelical, digitou e olhou bem nos meus olhos e falou assim, Sr. Marcos, sua conta já foi paga. Glória a Deus. Assim, olhando bem dentro dos meus olhos. Aí eu peguei e fiz exatamente assim. Oi? Eu pensei que ela tinha olhado para mim, mas tinha respondido alguém que estava atrás de mim, e por um acaso veio atrás de mim que eu não tinha visto. E eu fiquei procurando quem era a pessoa.
Aí eu falei assim, não, moça, vê direitinho. Aí eu peguei até o meu RG e falei assim, ó, confirma direitinho, vê meu nome direito aqui. Meu nome é muito difícil, né? Marcos Dias. Nome difícil, eu falei assim, ó, confirma direito meu nome aí, né? Olha direitinho. Aí ela olhou, leu de novo e olhou nos meus olhos assim, Senhor Marcos Dias, sua conta está paga, o senhor não deve nada. Eu falei, não, moça, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. Você vê, não é possível. Em vez de eu falar, oh, obrigado, não é possível. O computador virou na minha direção assim, ela estava aqui, o computador estava aqui, ela digitava assim, ela catou e virou e falou assim, ó, Marcos Dias, débito zerado. O senhor está vendo? Glória. Aí eu fiquei sem ação, fiquei branco, né? De preto, fiquei branco. Aí eu falei uma frase, eu falei assim, você acredita em milagre? Ela fez assim. Irmão Marcos, Sim. só fala quanto tempo que você não pagava? Nossa, mais de 10 anos. Mais de 10 anos estava atrasado o condomínio, essa conta era do condomínio. Não, perdão, essa era do IPTU. Então o condomínio também é outra história, né? É outra história. É outros 10 mil reais que eu ganhei também. Nossa, não tem nada de se falar. Esse era o IPTU, irmãos. Porque a minha história é meio assim, eu estava viajando, fui morar para outros lugares, me perdi, eu andei sem Jesus, eu andei bem perdido. Né? Então eu devia ali R$9.800. E ali não devia nada. Aí eu perguntei para ela assim, você acredita em milagre? Aí ela, um sorriso bem delicado, eu pensei assim, acredito. A minha pastora me falou depois, pastor Ivete, beijo, pastor Edson, pastor Adriano, beijão. A minha pastora Ivete falou assim, Marcos, era um anjo que estava na sua frente. Porque não tinha mais ninguém, ela falou, só tinha nós três. E essa moça fez assim, acredita em milagre. Ela falou assim, é um anjo que estava ali na sua frente. Aí, aconteceu uma coisa assim, em fração de um segundo, me desequilibrou de toda aquele êxtase espiritual que eu estava vivendo ali, aquele momento doce, maravilhoso, de bênção, acabada de receber assim. Uma palavra, ela falou, talvez o Senhor Jesus usou para me testar, que depois, pelo acontecido, eu creio que foi isso. Ela falou assim, só tem uma taxa, isso é o Marcos, que é a taxa do lixeiro. Quando ela falou isso, eu pensei, então aí já cara de choro, que era para chorar, era para pagar isso e aquilo. Aí o Espírito Santo falou assim, puxa filho, eu acabei de te dar um presente desse, você acha que eu vou te dar um presente para depois te dar um... Vou usar uma expressão que ele não usou, mas que eu vou usar para você entender assim. Você acha que eu vou te dar uma flor, depois te dar um espinho? Acha que eu vou te dar algo doce, depois te dar algo amargo? E me fez rapidamente, não fazendo um segundo, correr no deserto, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, e no outro dia, do outro lado, murmuraram contra Deus achando que iam passar de fome. Eu fui tentando imaginar Deus falando assim, filho, eu abri um mar, eu abri um mar, não foi uma poça d'água, não foi uma piscininha. Eu abri um mar para vocês atravessar. Acho que eu não sou capaz de dar comida? Naquele momento veio tudo isso na minha mente, rapidamente eu pensei isso. E eu falei para ela assim, quanto é a taxa? Ela falou assim, a taxa é R$350. Mas se você pagar à vista, ainda tem 60 reais de desconto, sai 290. E aí eu tinha esse dinheiro que eu tinha ganho um dia antes, que o Espírito Santo mandou eu ir no caixa eletrônico, sacar, receber, não sei se você vai falar dele também, e eu tinha esse dinheiro. Aí eu peguei e falei, não, vou pagar. Aí ela pegou, digitou, saiu aquela conta, então de 10.800, 9.800, e mais 350 reais, que seria todo o montante para eu pagar, eu paguei R$290 só. E saí com todos os papéis quitados, tenho até eles guardados hoje, quitados, e não devo mais nada, graças a Deus. Mas o que eu paguei, o dinheiro que eu paguei essa conta, também foi um outro presente que eu ganhei. Pode falar do presente. Pode falar também? Pode falar do presente. Pelo que eu acredito nas minhas contas, esse culto que o irmão foi numa quarta-feira, não foi ou terça ou quarta-feira que você foi, nesse culto, que você fez a oferta no meu nome. Será que foi ou foi no final de semana? Não, sabe por que foi no meio da semana? Porque eu acho que foi numa terça ou numa quarta. Acredito que seja na quarta. Pode ser na terça, porque lá tem culto terça-feira. Terça-feira. Deve ser terça. Foi na terça, porque na sexta-feira, eu estava também na minha cozinha, e o Espírito Santo falou assim, passa o seu cartão. E eu fiz a mesma coisa. Oi? Passa o seu cartão. Só tem um lugar que a gente passa o cartão, é no caixa eletrônico. Aí eu fiz assim, não, isso aí eu estou viajando demais. Aí falou assim, passa o seu cartão. Aí rapidamente falou, opa, peraí, aí teu cartão, desci e fui
num lugar que tem perto da minha casa, tem caixa eletrônico. E eu passei lá, tinha R$4.760 e alguns centavos. E eu tinha um extrato que eu tinha tirado e só tinha esses centavos. E eu ganhei todo esse montante, R$4.760. Quando eu vi aquele valor ali, eu catei o extrato, catei o cartão, enfiei no bolso e eu não acreditava. Eu peguei, saí, cheguei até na calçada, olhei para trás para ver se eu estava vendo aquilo lá mesmo, se não era uma visão. Se eu estava naquele lugar, é um mini shopping, que tem um caixa eletrônico, olhei para aquele lugar, vi que eu estava ali mesmo. Aí parado no meio da calçada, na sarjeta, falei assim, Espírito Santo, a minha vida é tua. Tudo que eu tenho é teu. Se o Senhor quiser, pode me pôr à prova. Aquele dinheiro todo é teu. Me põe à prova, o Senhor entender como eu te amo. Peço para eu sacar todo aquele dinheiro e entregar para a primeira pessoa que encontrar na frente. O Senhor vai ver, eu faço isso. E eu estou esperando o Senhor me responder. Pode falar que eu vou fazer isso. Só para te mostrar o quanto eu te amo. O quanto eu estou feliz de saber que o Senhor me socorreu aquele dinheiro. E aí eu fiquei paradinho. E não fiquei arrependido. Eu falei, não, fiquei ali esperando. Ele não falou nada, assim, o dinheiro é seu, filho. Aí eu atravessei a rua. Eu comecei a falar assim, tá bom, pai, eu vou pagar isso, pagar aquilo. Aí eu perguntei assim para o Espírito Santo, posso comer um pastelzinho? Só para chutar um pastel. Posso comer um pastel? Ele falou, pode. Aí eu andando assim, falei, pode ser 2 e um caldo de cana? Ele falou, pode. Você pode estar do outro lado e talvez até rindo e achando assim, poxa vida, que doideira, né? Realmente. Anda com o Espírito Santo, você vai ver que é uma doideira santa. Eu quero que você me chame aí do outro lado de fanático, porque eu vou te falar uma coisa. Eu não sou fanático, sou apenas um homem cristão. Sabe quem é fanático? Sabe quem é fanático? Deus. Deus é tão fanático de amor por você. Mas Ele é tão louco em amor por você, Ele é tão fanático em amor por você, Ele pegou o filho dele, vai lá e dá a sua vida para salvar a vida deles ali. Ele é fanático. Eu só sou um simples homem comum que amo Ele. E Ele é fanático de amor por mim. E não existe amor igual ao dele. Aí, feito isso, com esse dinheiro, eu dei o testemunho para o irmão do dinheiro que recebi. E aí na segunda-feira seguinte, eu fui na prefeitura para quitar a documentação. E na semana seguinte, você foi na igreja e deu testemunho. Aí eu mandei o áudio a você e você foi dar testemunho. Para ser honesto, irmãos, eu não gosto muito de dar testemunho que eu estou dando agora e falar sobre dinheiro. Porque dá a impressão que a gente usa o Senhor Jesus Cristo como um cartão de crédito. Ou seja, onde eu preciso, eu procuro. Quando eu preciso, eu passo para tirar alguma coisa. Eu vivi muitas outras experiências. Vivi muitas experiências de milagre, de ver cura, de ver pessoas, como o Lorival, eu falei, de ferimentos fechados, de coração sendo curados. É isso que eu gosto de falar. Mas eu quis falar isso que o irmão pediu, porque Deus é Deus, Ele é teu Pai, Ele cuida de você em tudo que você precisa. Deus conhece todas as suas necessidades. Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Deus não é um banco que fica te dando dinheiro, mas Deus é um Pai que te socorre. Deus, Ele sabe entender a sua necessidade. E se a sua necessidade for financeira, Ele vai te socorrer. Ele vai te ajudar. E mais isso, Ele vai depois ensinar você a andar e você a gastar. Eu aprendi muito, irmão. Hoje valorizo qualquer 10 centavos que eu consigo achar. Se eu achar, eu pego 10 centavos e eu guardo. Hoje eu consigo, se você pôr 20 reais na minha mão hoje, e falar isso, se você tem para passar o mês 20 reais, eu consigo chegar no final de 30 dias com 2, 3, 4, talvez 5 reais na minha mão. Detalhe, sem passar fome. Porque é impressionante os presentes que Deus me dá. Se eu ficar em pé e você me olhar de pé, tudo que eu estou vestindo, até as orbas que eu estou vestindo, tudo eu ganhei do Senhor Jesus. A tinta que pintou meu cabelo, vocês estão vendo aí pretinho, eu ganhei do Senhor Jesus. Essa aliança, eu ganhei do Senhor Jesus. Essa camisa eu ganhei. Essa calça eu ganhei. Esse tênis, a meia que eu estou usando eu ganhei. As orbas que eu estou usando eu ganhei. Essa Bíblia eu ganhei. Essa toalha eu ganhei. Essa só não ganhei, não. Deus é bom demais. Mas eu estou te dando de presente já. Ah, então valeu. Valeu, eu ganhei. Então, irmãos, e eu sou uma pessoa que eu amo Bíblia. Tudo que eu vejo assim, que parece que não encaixa nos meus pensamentos, eu procuro base bíblica. E eu saí da igreja perguntando, falei, Senhor, mostra para mim na Bíblia uma base aonde a gente pode estar ofertando na vida de alguém. Mas foi instantâneo.
o Senhor me levou na passagem de Ana e Eucana. Eucana ofertava para Penina e para os seus filhos. Mas por ele amar Ana, ele dava uma oferta em dobro. Então ele dava tudo 2 vezes mais porque ele amava Ana. E essa foi a base bíblica que o Senhor me mostrou instantaneamente. E o que eu quero que você aprenda com isso? Comece a ofertar na vida das pessoas. Principalmente das pessoas que você ama. Eu aprendi uma coisa com o missionário, eu fiz isso uma vez, mas eu quero colocar isso mais em prática. O missionário falou assim, quando você for numa igreja que Deus usar alguém, um pregador, para falar com você, oferte na vida dele. E já aconteceu de eu ir na igreja, eu lembrar desse missionário, então a gente vai sempre aprendendo na caminhada com a gente. Às vezes o pregador vem lá de longe, às vezes a igreja nem dá nada para ele. E se você pode, fala, irmão, está aqui uma oferta na vida dele, que Deus vai te abençoar, Deus ele cuida da gente, verdadeiramente ele cuida da gente. E sem Cristo é impossível a alegria, a felicidade na vida da gente, dependendo da sua situação financeira. Eu costumo dizer que existem pessoas dentro de mansões, trancadas no quarto, chorando com depressão, pensando em tirar a própria vida. E nessa mesma mansão, o jardineiro trabalhando, cantando o dia inteiro. Verdade, verdade, eu já vi isso. Irmão Marcos, eu quero que você fale mais alguma coisa que você queira falar sobre milagre, né? Que você viveu experiência. Cracolândia, a gente foi lá na Cracolândia 2 vezes. É fantástico. Cracolândia também muda a vida de qualquer pessoa. Quando você vai na Cracolândia, existe um você antes e um você depois. Você vem de lá meditando e dando valor em tudo. E por incrível que pareça, na Cracolândia, Deus fala e mostra pra gente coisas na própria Cracolândia. A primeira vez que eu fui lá, a sensação foi de vergonha, de saber que eu não fazia nada por reino de Deus. E quando você está passando no meio, que eles olham para você e percebem que você é cristão, eles começam a gritar, os anjos vêm aí, os anjos vêm aí. E eu fiquei envergonhado, falei, meu Deus, essa multidão chamando a gente de anjo. E a primeira vez que eu vim aqui, a Cracolândia é um lugar invisível para a sociedade, invisível para muitas pessoas de igreja, para o governo, para muitas pessoas que se diz missionário. A Cracolândia é um lugar invisível, a gente tem contemplado grandes milagres na própria Cracolândia. Uma coisa que eu sempre falo, eu não tenho nada contra, eu sei que Deus faz o que eu vou falar, mas eu vou falar. Existem pessoas que recebem profecia na igreja, que cada uma pessoa lá fala assim, Deus vai levar você para os 4 cantos do mundo, você vai viajar nas asas de aço, e você vai conhecer toda a Europa e tal. Isso eu falo de Europa, a África eu nunca ouvi falar, né? E você vai conhecer, e aí tem pregador que estufa o peito e fala assim, eu já conheço 42 países, tem viajado não sei para onde. E aí aquela pessoa chora de alegria porque vai viajar de avião para os 4 cantos do mundo. Mas eu, Rodi Marques, nunca ouvi uma profecia de Deus levantar alguém e falar assim, o Senhor está te levantando para você ir pregar na Cracolândia, pregar nas favelas, pregar nas biqueiras, pregar nas lajes no Rio de Janeiro. Isso eu nunca ouvi o Senhor falar. Usar alguém para falar. Agora, se o Senhor usar alguém para falar isso, talvez essa pessoa não vai nem rodar e nem sapatear, porque está recebendo esse ministério de ir nas favelas. E interessante, quando Jesus pregava aqui na terra, os lugares que Jesus mais frequentava eram as periferias. Jesus andava pelas periferias, atrás de prostitutas, de endemoniados, de gadareno, atrás de cego, atrás de leproso. Jesus andava na periferia. Jesus não ia para a Europa, não tem nada contra. Se Deus levantar você para a Europa, amém. Mas eu acho que a maior necessidade é nas favelas, nas biqueiras, nos morros do Rio de Janeiro, porque eu conheço um missionário, que inclusive o irmão Leonelson vai estar aqui, missionário que outrora ele estava com a metralhadora na mão, e hoje ele vive com a Bíblia na mão pregando. Teve um irmão que falou para mim assim, um irmão ex-integrante de uma facção muito grande por aí, que hoje faz trabalho missionário. Ele falou, irmão, a sorte do mundo
é que Jesus salva pessoas igual eu. Porque as pessoas que Deus tirou do mundo do crime e trouxe para dentro da igreja, se essas pessoas desviassem, saíssem da igreja e voltassem a ser o que era, o mundo não suportaria mais. Então a palavra, ela tem poder, ela muda vidas, ela muda caráter, ela muda pessoas. Veja que coisa interessante. Você pode pegar o melhor livro do mundo, o melhor best-seller, você pode pegar livro aí de Jorge Amado, esses livros aí que as universidades mandam ler. Pode pegar os melhores livros e leva para a cadeia. Distribui esses livros para as pessoas presas na cadeia. Ele vai ler Jorge Amado, talvez ele vai até chorar e tal, mas ele terminou de ler, ele guarda na prateleira. Já era. É a mesma pessoa. Mas se você pegar a Bíblia e levar e distribuir na cadeia, pode não transformar a vida de todo mundo que está lá, mas se transformar a vida de um, já valeu a pena você distribuir Bíblia dentro da cadeia. Esse livro, ele tem mais de 2000 anos que foi escrito. Esse livro, a palavra de Deus, a Bíblia ela foi escrita em 1500, mas a palavra através de pergaminhos e tal, já tem mais de 2000 anos que foi escrito. E ela é mais atual do que o jornal do ano que vem. Ela é mais atual do que a notícia que vai ser publicada amanhã. Coisa que foi escrito há 1000 anos atrás está se cumprindo nos dias de hoje. Essa palavra ela tem poder para mudar vidas. Irmão Marcos, fala mais algumas experiências maravilhosas aí. E antes de falar, e talvez você pode até falar sobre isso, fala que você tinha pavor de cadeia e hoje você é um dos maiores cadeieiros de Campinas. O meu relacionamento com o presídio foi engraçado. Eu sempre fiz missão em hospital e clínica. Eu também não gostava de hospital. Eu passava na calçada contrária. E hoje eu amo hospital. Hoje eu amo abraçar um doente, orar por um doente. Eu já vi curas. Eu já encontrei na rua com pessoas e orei lá dentro. Que o Senhor Jesus tocou, que o Senhor Jesus fez um milagre, e essas pessoas depois encontram comigo na rua, encontram com um grupo que estava comigo, e vem nos agradecer, e a gente nem lembra das pessoas, e elas lembram que foram receber oração. E muitas vezes também, eu também recebi oração de pessoas que estavam deitadas na cama, em situações difíceis, mas essas pessoas estavam cheias do poder do Espírito Santo, e nós entrávamos no quarto, sentia a presença, e elas oravam pela gente. Eu lembro de um casalzinho de missionários lá no Ceará, que o senhorzinho estava bem doentinho, ele estava na cama, a senhorinha dele. Eu lembro que eles começaram a falar, e eu não aguentei a presença do Espírito Santo, eu fui encostando na parede e eu fui escorregando para o chão. Aí o pastor Tanel estava comigo, o abração do pastor Tanel também, me sustentou assim e ficou escoradeu nele para os dois não cair. Tamanho era a presença do Espírito Santo, estava dentro, presença do amor do Espírito Santo estava dentro do quarto, e foi nos enchendo. E o casal, inclusive o senhorzinho que estava doente, com 80 anos, contava das maravilhas que ele havia vivido pelo sertão, e nós íamos nos enchendo. Então tinha dia, a gente entrava no quarto para dar e recebia, e saía de lá muito cheio e muito maravilhado. E aproveita e fala daquela mulher também, já que você está dentro do hospital, daquela que você falou lá no Matão, que você entrou, ela era pequenininha. Ele estava no respirador? É. A mulherzinha? Isso. Nossa, é muita coisa. Precisa de 5 horas de live para contar. Uma vez eu entrei num quarto, eu e uma irmã, e estava deitada uma senhora. Ela tinha 50 anos de idade na época, chamava Maria, ou chama ainda, não sei como ela está. Ela tinha o corpo dela mais ou menos, era desse tamanho. 40% desse tamanho aqui era só a cabeça, ou seja, o corpo a cabeça era quase o tamanho do corpo dela. O corpo dela era mais ou menos o formato de uma mortadela, assim, um negócio comprido. Os braços eram 2 bolinhas, as pernas eram 2 bolinhas. Só a cabeça dela, só o pescoço, a cabeça dela que era normal. Era grande em relação ao corpo, mas era normal. Tinha olhos, boca, tudo normal. E ela estava com uma máscara que cobria o rosto assim, e por ali saía oxigênio, e ela estava ali respirando e deitada. E quando eu cheguei, comecei a olhar aquela mulher desse tamanhozinho na cama, com a cabeça, falo grande porque o corpo era muito pequeno, né? Eu comecei a olhar e eu perguntei assim,
o que eu falo para ela, Espírito Santo? Ele falou assim, diz para ela, ela é linda. Diz para ela que ela é linda. Aí eu li o nome dela na parede, assim, na praia, Maria, e falei assim, oi, Dona Maria, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou servo de Deus, e eu estou aqui para falar com a senhora do amor do Senhor Jesus. A senhora aceita? Aí ela pegou e fez assim, mexeu a cabeça suavemente e fez um som com a boca. Aí eu falei assim, o Espírito Santo manda dizer para a senhora que a senhora é linda. Quando eu falei isso, ela chorou e sorriu. Aí eu olhei para a irmã e falei, você está vendo isso, irmã Cristina? Eu estou vendo isso. Quando eu falei para ela que ela era linda, eu perguntei para o Espírito Santo assim, o que você está vendo, Espírito Santo, que eu não estou vendo? O Espírito Santo foi mostrando para os meus olhos ela perfeita na glória. Na glória não tem anão, na glória não tem cego, na glória não tem manco, na glória não tem mudo, na glória não tem pessoa defeituosa, na glória é tudo perfeito, na glória é tudo lindo. Então por isso o Senhor falou assim, ela é linda. Naquele dia, aquele coração daquela mulher estava mais em paz do que o meu. Porque ela estava ali toda defeituosa, todo um pedaço de carne, parecia uma linguiça com 4 pontas, essa é a realidade. Uma cabeça grande, mas o coração dela tinha tanta paz que quando eu só dei o recado que o Espírito Santo mandou, o Espírito Santo já sabia, ele sondava o coração dela, ela só chorou e sorriu, tipo assim, eu já sei. E eu saí dali aprendendo uma coisa muito linda. Nós temos que entender, nós temos que ser belo para aquele que criou a gente. Deus não criou nada defeituoso. Deus não criou nada imperfeito. Deus fez tudo perfeito. Os olhos dele só nos enxergam perfeito. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele não vê você. Ele vê a perfeição do Filho dele, Jesus. Ele vê a presença santa do Senhor Jesus. Ele vê a natureza do Filho dele em você. E quando ele olhou para aquela mulher, a Dona Maria, ele viu isso, a perfeição do seu filho. E ele pediu para o Espírito Santo dele, que estava ali comigo, me apresentasse isso e me ensinasse isso. Naquele dia eu saí dali sabendo de que e toda vez que eu olhasse para mim mesmo, eu tentasse me enxergar como o meu pai me enxerga, como o meu pai me vê. E isso eu digo para você hoje, se você se olha e se enxerga triste, amargo, falido, incapaz, incompetente, vou te dar uma dica. Vem para Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. E Ele vai abrir os teus olhos e Ele vai fazer você enxergar exatamente isso que eu estou falando. Que eu enxergava. Eu só conseguia ver os meus defeitos, as minhas falhas. Ele fez eu enxergar como eu sou belo para os olhos dele. E aí as minhas falhas Ele vai me ensinando a deixá-las para trás. Tudo aquilo que tem de ruim em mim, dia após dia, não sou perfeito. Só serei perfeito no dia do arrebatamento, onde o meu corpo será transformado num corpo de glória, igual eu tenho meu Senhor Jesus Cristo hoje. Todos nós são filhos. Então sim serei perfeito. Mas enquanto eu estiver no caminho, caminhando na direção do Senhor Jesus, eu vou aprendendo. E aquelas coisinhas que são ruins, que ainda estão em mim, pensamentos, gestos, palavras, vão caindo e vão ficando para trás, mediante que eu vou permitindo. E essa palavra vai entrando dentro do meu coração e vai sendo o meu chão onde eu caminho. Então, nesse dia nesse hospital, eu aprendi isso, olhando para aquela, e eu chamo de um pedaço de carne. O Espírito Santo chama de vida, de uma pessoa linda. E isso eu aprendi naquele dia. O que seria que eu faço no hospital? Não, da cadeia, como foi seu contato no presídio. Então eu falei, no hospital eu tinha aflição, né? Hoje eu tenho paixão. E certa vez eu caminhava, uma missionária loucamente apaixonada pelo Senhor Jesus também, e eu moro na África, hoje já até é uma cidadã africana, brasileira, que é uma história muito linda. Se um dia eu tiver a oportunidade de sentar nessa mesa de novo, eu quero contar a história dessa menina. E eu vou contar, eu vou pedir autorização dela, se ela me permitir, eu vou contar com requintes cruéis que teve na vida dela. Eu sei que vai tocar muita gente, eu sei que vai tocar o coração de muita gente, porque existe muita jovem hoje que faz o que ela fazia, que está aprisionada, o quanto ela esteve aprisionada. E quando essa
essa missionária já estava livre dessa prisão, até então ela vivera. Nós caminhávamos e eu falava para ela assim, eu vou para qualquer hospital. Eu vou para qualquer hospital. Deus pode me mandar para qualquer lugar e eu vou. Mas acho que eu nunca vou para um presídio. E ela falou assim, não, você vai, irmão. Eu falei, não vou. Para o presídio eu não vou. Eu só vou para o hospital. Pode mandar para o leprosário. Quando Deus quiser eu vou. Mas não vou para o presídio. Aí ela andando do meu lado, ela parou e fez assim, ó. Se Deus mandar, você vai. Eu falei, não vou. Ela riu igual eu e continuou andando. Aí um dia aconteceu, eu conheci a Roseli Presídio, comecei a andar com a Roseli Presídio, aí fui na saidinha, quando eu me esperei, eu estava dentro de uma cela. No meio de um monte de rapazes que escolheram o caminho errado e estavam ali pagando pelos seus erros. E naquele momento em que estava a Roseli e mais um outro missionário, enquanto a Roseli falava ali, pregava para eles, eu encostei na parede assim, o Espírito Santo veio e falou assim, não te falei que fazia você aqui? Eu virei e falei assim, nossa, é verdade, Espírito Santo, você é demais, hein? Pelo amor de Deus, como é que você consegue fazer isso comigo, Espírito Santo? Eu falei assim, porque a sua vida é minha. Eu comecei assim, num diálogo com o Espírito Santo, e nisso eu falando alto. Aí chamou a atenção dos irmãos que estavam ali e começaram a olhar para mim. Virou o rapaz ali atrás, né? Aí a Roseli virou para mim, já sabia do ponto de vista, assim, não se preocupa não, gente, está conversando com o Espírito Santo, o Marcos era assim mesmo. Então isso foi muito lindo. E desde esse dia, tive muita experiência dentro do presídio. Foi Deus me fez contemplar muita coisa dentro do presídio. Mas eu vou falar uma coisa que o tempo está terminando, que eu acho que eu vou fechar, que o Espírito Santo está tocando no meu coração, eu fecho falando isso. O maior milagre, a coisa mais linda, a coisa mais nobre, o acontecido mais supremo que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, é o seu encontro com o amor de Jesus. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer na sua vida é a tua experiência com o Espírito Santo de Deus. Quando você encontra com Ele, quando Ele entra no teu coração e Ele te convence quem é Jesus e o que Jesus fez por você. Quando Ele faz o seu intelecto, a sua alma entender como você foi amado pelo Senhor Jesus, você fica sem explicação, você fica sem palavras para agradecer o que o Senhor Jesus fez por você. E hoje, toda vez que eu tenho oportunidade, de todas as vezes que eu pude entrar no presídio, eu entrei em vários presídios de Campinas, de Hortolândia, de... como é que chama as cidades? Esqueci agora, de Piracicaba, Casa Branca, Porto Feliz. Estive no meio de muitos presidiários, mulheres, presídios de mulher, vi senhorinhas, sabe? Vi muita coisa, todo nível de criminalidade, eu estive envolvido ali. E o que eu vi que mudou a vida de muitas dessas pessoas é quando eu manifestava o poder do amor do Senhor Jesus. Eu sei que o tempo está curto, eu vou resumir num testemunho pequeno que eu vivi ali dentro, foi muito lindo. Certa vez eu pregava para um punhado de rapazes que estavam de pé na minha frente, e estava eu mais um missionário, e eles estavam no canto, e eu me lembro que, enquanto eu falava do amor de Jesus, esse rapaz estava no canto, ele estava agachado assim, e ele me olhava com um olhar muito mortal, um olhar muito feroz, uma expressão de muita raiva, muito ódio. E o Espírito Santo me levava a olhar para ele. Então eu estava pregando para os irmãos que estavam na frente, e o Espírito Santo me levava a olhar para ele. Aí o Espírito Santo me levou até ele assim, eu coloquei o dedo bem na cara dele e falei assim, irmão, se você acha que essa sua cara de mal, se você acha essa sua maldade que você expressa pelo seu olhar, se você acha que isso é poder, você não sabe nada. Aí eu baixei a mão na direção do coração dele e falei assim, aceita o Senhor Jesus, deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, e quando o poder dele encher o teu coração, então saberás o que é ter poder. Quando eu falei isso, ele se desmanchou imediatamente. Ele em lágrimas curvou a sua cabeça e ficou outro semblante. Semanas depois, quando eu estava naquela mesma cela, eu encontrei esse rapaz, ele me chamou num canto e sorrindo, com um ar que brilhava na face, e falou para mim assim, as palavras do Senhor Jesus mudaram a minha vida. Glória a Deus, é isso que a palavra de Deus faz. Nós já está encerrando, acho que falta 2 minutinhos.
E nesses 2 minutinhos eu quero falar para você que o irmão Marcos vai estar fazendo uma oração para nós encerrar. Eu tenho visto Deus usar tremendamente esse irmão aqui na cura. Se a gente for ficar falando aqui, a gente fica até amanhã. E ele é um instrumento de Deus. Eu quero que nesse momento, você que pode, coloque a mão no seu coração. Entrega a sua vida para Jesus, se você sentir o desejo de entregar a vida para Jesus. Mas como que eu faço para entregar a vida para Jesus? Fala assim: Senhor, a partir de agora eu entrego a minha vida para Ti, e a partir de agora o Senhor será Senhor da minha vida. Só basta fazer isso. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados, e só isso basta. E depois amanhã você procura alguém para te instruir no caminho que nos leva ao céu. E irmão Marcos, ora em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, pode pedir qualquer coisa nesse momento. Se a nossa fé, a nossa oração estiver em acordo com a vontade de Deus, será alcançada em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome amado do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, a todos esses que estão do outro lado, eu clamo pela vida de cada um, meu Pai. E eu coloco o desejo, o pedido, o coração, a vida de cada um está agora nos ouvindo. Eu coloco na Tua presença, Senhor Jesus. E eu clamo ao Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Pai, venha socorrer esse e clama por uma cura. Venha socorrer esse e clama por um emprego. Venha socorrer esse e clama por uma libertação. Espírito Santo de Deus, tudo isso eu vivenciei na minha vida através da Tua presença, os Teus milagres, o Teu sustento, a Tua iluminação diante dos meus olhos. Assim eu peço por cada um que está do outro lado da linha. Todos eles tocaram agora em seu coração. Espírito Santo, vá até eles e que eles possam sentir a Tua presença, que eles sejam tocados pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aquele que habita entre nós, aquele que a palavra diz que será nosso companheiro por toda a eternidade, toque eles com o Teu amor, toque eles com a Tua presença, assim como fizeste aquele dia, dentro daquela cela, naquele homem que ali estava aprisionado, que sua face demonstrava todo o seu ódio, e o Senhor tocou. Assim eu peço, transforme todo esse e agora pede por uma mudança, transforme todo esse e agora pede por socorro. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, no poder do Teu nome, toque com Teu amor e realize uma obra de poder na vida desses que agora nos escutam. Em nome de Jesus, Pai querido e amado, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E eu não falei o nome da irmã Hilda do Alphaville, e também não falei o nome da irmã Marta, mas que Deus venha abençoar a vida de vocês, e eu orei por vocês aqui, pedindo que Deus entre no lar de vocês e quebra todo o laço do inimigo em nome de Jesus.